Leah Kendra Anderson nasceu em 1998, no Canadá. Devido ao seu pai ter sido vítima de um crime em 2003, ela e seus 3 irmãos tiveram uma infância muito difícil, já que a mãe deles, após perder o marido, se entregou ao vício. Como consequência disso, o serviço social interveio e colocou as 4 crianças em lares adotivos. No total, eles passaram por 13 lares adotivos diferentes, até que em 2005, a tia paterna deles, uma mulher chamada Mira Anderson, juntamente com seu marido, Wayne Ekmo, pediram a guarda das crianças, e o Estado lhes concedeu. Assim, depois de passar mais de 2 anos em lares adotivos, Leah finalmente sentiu que tinha um lar e uma família de verdade. Posteriormente, a família se mudou para God's Lake Narrows, uma pequena reserva indígena Cree localizada na província de Manitoba, no Canadá. Para quem não sabe, Cree é um grupo étnico nativo da América do Norte, que habitou desde as montanhas rochosas até o Oceano Atlântico, tanto nos Estados Unidos da América quanto no Canadá. Atualmente, eles são considerados o maior grupo indígena do Canadá, com uma população estimada em 200 mil membros, que estão espalhados por todo o país, seja em cidades convencionais ou em reservas indígenas. A reserva de God's Lake Narrows é composta por cerca de 70 casas e tem uma população estimada em 200 pessoas atualmente. Por ser um local afastado e com poucos moradores, todos se conhecem e são vistos como uma comunidade familiar. Além disso, a reserva fica em uma área bem remota, cujos principais meios de acesso são por barco ou avião. E foi nessa comunidade que Leah cresceu, sendo descrita como uma menina carinhosa, estudiosa e que sempre pensava em seu futuro. Ela também tinha um grande apreço pela arte, fosse pela dança, pelo canto, pela música ou por pintura. Por ser uma descendente do povo Cree, Leah sempre participava dos eventos culturais indígenas que eram promovidos pela comunidade. De acordo com pessoas próximas, a garota adorava participar desses eventos, pois se sentia conectada com a sua herança Cree. Ela, inclusive, chegou a ser escolhida como chefe da juventude da comunidade. Ainda de acordo com pessoas próximas, a garota tinha um sonho de um dia estudar arte na Universidade de Winnipeg, mas infelizmente esse sonho não pôde ser realizado. No dia 4 de janeiro de 2013, Leah havia combinado de patinar no gelo com alguns amigos. Ela já havia até mesmo avisado seus tios que tinham autorizado ela a ir, mas de última hora, os seus amigos deram para trás e acabaram desmarcando. Leah ficou muito frustrada com isso, e para não perder o dia, ela decidiu ir patinar sozinha. Por volta das 7h30 da noite, Leah saiu de casa, mas antes dela sair, a tia dela disse para ela que ela deveria voltar antes que ficasse muito tarde. Ao passo que Leah concordou com isso. Poucos minutos depois, uma das amigas de Leah bateu na porta da casa dela procurando por ela. A tia da garota disse que ela havia acabado de sair. A amiga então tentou alcançá-la, mas não a encontrou. Naquela noite, as horas foram passando e Leah não retornou para casa. De imediato, os seus tios não ficaram muito preocupados, pois imaginaram que ela estivesse dormindo na casa de uma amiga. Porém, no dia seguinte, Leah não retornou e também não ligou dando notícias, o que levou seus tios a ficarem muito preocupados, imaginando que algo de ruim tivesse acontecido. Eles então acionaram as autoridades e informaram sobre o desaparecimento da sobrinha. Logo, todos que moravam na reserva se juntaram e começaram a procurar por Leah. Eles procuraram por um bom tempo, mas nada foi encontrado e também ninguém tinha visto a garota nas últimas horas. No dia 6 de janeiro de 2013, por volta das 10 da manhã, mais de 24 horas após o desaparecimento de Leah Anderson, a polícia recebeu uma ligação sobre um corpo que havia sido encontrado próximo a uma trilha de snowmobile na parte da reserva. Ao chegar no local, a polícia pôde constatar que o corpo estava severamente ferido, o que fez com que eles acreditassem que a vítima havia sido atacada por lobos ou algum outro tipo de animal selvagem. Devido ao corpo estar irreconhecível por conta dos graves ferimentos, como eu já mencionei, não foi possível fazer uma identificação no local. Naquela mesma manhã, a família de Leah ouviu pelo rádio que um corpo havia sido encontrado, mas que ainda não havia sido identificado e que isso só seria possível após uma análise em laboratório. Eles ficaram receosos,
mas ainda tinham esperanças de que o corpo não pertencesse a Lia. Mais tarde, naquele mesmo dia, o corpo foi confirmado como sendo de Lia Anderson. Essa identificação preliminar foi feita através da contagem dos moradores, onde se constatou que a única pessoa que estava faltando era ela. Posteriormente, uma de suas irmãs identificou o corpo através dos patins de gelo que ainda estavam com ela e de sua mochila que foi encontrada ao lado do corpo. Em uma análise mais minuciosa feita pela perícia no corpo de Lia, foi revelada que ela não havia sido atacada por um animal selvagem, como se acreditava inicialmente, mas sim que ela havia sido atacada por uma pessoa, o que significava que ela havia sido vítima de um crime. Haviam várias feridas de defesa em seu corpo, indicando que ela havia lutado contra o seu agressor. Também foram encontradas evidências de DNA em decorrência dessa luta. DNA esse que não pertencia a Lia e foi armazenado pela polícia. Um laudo da necrópsia revelou que Lia teria entrado em óbito poucas horas depois de ter deixado a sua casa, por volta das 10 da noite. Esse mesmo laudo revelou também que não havia sinais de relações forçadas. Para as autoridades, o crime teria acontecido em outro local, e depois o criminoso abandonou o corpo no lugar em que ele foi encontrado. Com a informação de que havia um criminoso na reserva indígena, a polícia ficou em alerta, mas inicialmente acreditavam se tratar de um caso fácil de resolver, já que haviam poucos habitantes na reserva. Além disso, muitas horas antes de Lia sair de casa, todos os acessos que levavam à reserva indígena foram fechados por conta da neve. Então ninguém teria entrado ou saído durante o tempo em que o crime ocorreu. Isso significava que o criminoso era alguém das poucas centenas de pessoas que estavam na reserva. A única maneira de alguém ter conseguido sair dos limites da reserva indígena era de avião, mas não havia nenhum registro de decolagem naquele dia. Logo, surgiu a teoria de que o criminoso poderia ser alguém da própria reserva. Essa teoria acabou ganhando força depois que a polícia descobriu que a trilha de snowmobile em que o corpo foi encontrado era usado por contrabandistas de bebidas alcoólicas, que usavam ela para levar bebidas para dentro da reserva. Na reserva, é proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas, mas mesmo assim, algumas pessoas da própria reserva não respeitam essa regra e fazem o contrabando de bebidas. Como o corpo foi encontrado nessa trilha que era usada por esses contrabandistas, os policiais decidiram fazer um exame toxicológico no corpo de Lia para saber se ela havia consumido alguma bebida alcoólica, pois se ela tivesse consumido, ela provavelmente teria alguma ligação com o contrabando. No entanto, após os exames, não foi encontrado álcool ou qualquer outro tipo de entorpecente no organismo da garota. Conforme as investigações avançavam, alguns boatos começaram a se espalhar pela comunidade indígena. Um desses boatos dizia que Lia, na verdade, havia ido para uma festa na casa de uma amiga chamada Josephine B., em vez de ir patinar no gelo, como havia dito que iria aos seus tios. O boato também falava que o namorado de Lia, Max Chobe, tinha ido procurá-la na casa de Josephine, mas que não foi autorizado a entrar, pois a festa era só para meninas. Procurada pela polícia, Josephine disse que realmente deu uma festa naquela noite, mas negou que Lia tenha participado. Um outro boato envolvia um familiar do namorado da vítima, um rapaz chamado Steven Chobe. Em uma conversa entre Steve e Destiny Anderson, uma prima de Lia, Steve teria dito que havia tirado a vida de alguém, mas se recusou a dizer quem era essa pessoa. Ele também havia mandado uma mensagem no Facebook de Lia, na manhã seguinte ao seu desaparecimento, pedindo para que ela não contasse a ninguém sobre o breve relacionamento que eles tiveram. Os policiais levaram Steven para um interrogatório e o questionaram a respeito de sua relação com Lia. Em seu depoimento, Steven admitiu ter tido um relacionamento secreto com Lia e que eles tinham terminado já faziam alguns meses. Questionado sobre ele estar dizendo por aí que havia tirado a vida de uma pessoa, ele disse que tudo foi apenas uma brincadeira para assustar as pessoas ao seu redor. Depois disso, Steven foi submetido a 2 testes do polígrafo, o famoso detector de mentiras, e passou nos 2, sendo liberado em seguida. Devido a ter nevado bastante no dia em que ocorreu o crime, a família de Lia temia que possíveis evidências tivessem sido comprometidas.
já que o próprio corpo da vítima, assim como seus pertences, estavam quase que cobertos pela neve na hora em que foram encontrados. Mas apesar disso, como eu já havia mencionado antes, a polícia conseguiu encontrar um DNA no corpo que não pertencia a Lia, e após análises, eles descobriram que o DNA pertencia a um homem. Os policiais então pediram para que todos os moradores homens da reserva indígena se apresentassem ao departamento de polícia para cederem material genético. Muitos se apresentaram e cederam seus DNAs voluntariamente, incluindo Steve Chubb, que até o momento era um suspeito em potencial do caso. Todos na reserva indígena estavam convictos de que isso revelaria o responsável pelo crime. No entanto, por algum motivo do qual eu não encontrei em fonte alguma, a polícia não revelou os resultados dessas análises para o público, e a partir desse ponto, as investigações a respeito do caso foram diminuindo. A tia de Lia ficou muito frustrada com os policiais que estavam investigando o caso. Segundo ela só conseguia se informar a respeito do andamento das investigações quando ia atrás deles, pois os mesmos não a comunicavam de nada. Essa frustração é compartilhada por muitos membros da família e também pelos moradores da reserva indígena, que esperavam por um desfecho rápido para o caso. Com as investigações diminuindo, como eu já mencionei, o caso acabou sendo arquivado. Isso revoltou os familiares de Lia e os moradores da reserva. Parecia um caso tão fácil de ser resolvido, mas por algum motivo a polícia simplesmente não conseguiu resolvê-lo. Posteriormente, uma recompensa de $11 mil foi oferecida para qualquer pessoa que tivesse informações relevantes a respeito do caso, mas mesmo assim, nada de novo apareceu. No ano de 2015, a irmã de Lia, uma moça chamada Tiffany, e sua tia, uma mulher chamada Josie Stevenson, organizaram uma grande caminhada de vários quilômetros na intenção de atrair atenção para o caso. No mesmo ano, um grupo de cerca de 40 pessoas também fez uma grande caminhada para pedir mais atenção sobre casos arquivados de mulheres indígenas que foram vítimas de crimes, que incluía Lia Anderson. Em 2017, a polícia prendeu um rapaz de 23 anos que não teve a sua identidade divulgada. De acordo com a polícia, essa prisão era um grande avanço nas investigações. Porém, o rapaz foi solto logo no dia seguinte. Os policiais não revelaram o motivo dele ter sido liberado, mas disseram que ele continuaria sendo investigado, pois até o momento ele era o principal suspeito do crime. Ainda, de acordo com a polícia, eles decidiram manter a identidade desse rapaz sob sigilo, pois o mesmo poderia sofrer retaliação de outros moradores da reserva indígena. Após isso, os policiais disseram que as investigações ainda estavam em andamento, mas que não poderiam compartilhar nada com o público para não atrapalhar na solução do caso. Porém, os anos foram passando e nada de novo a respeito do caso surgiu. Para a família de Lia, a ideia de que o criminoso ainda vive entre eles é agonizante. Depois do crime, a convivência na reserva indígena nunca mais foi a mesma. É dito que hoje, a desconfiança e o medo tomou conta do lugar, e muitos moradores passaram a ver seus amigos e vizinhos com outros olhos. E é provável que isso continue até o dia em que o caso de Lia Kendra Anderson seja solucionado.